Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, canal Luz no fim do túnel, hoje 6 de julho de 2024, é um sábado, estou no litoral paulista em Santos, temperatura amena, nublado por volta aí de 21 graus. Neil Campbell Ferguson, eu adaptei aí algumas ideias deste grande historiador escocês. Leciona História na Universidade de Harvard. O Neil Ferguson é um pesquisador em Oxford. É associado do Instituto Hoover e na Universidade de Stanford. Professor emérito da New College of the Humanities. E é um excelente comentador político e de geopolítica. Ele fala sobretudo sobre história global, economia e finanças. Também ele aborda muito a questão do imperialismo britânico, que já está em derrocada total, né, no século XX. E também o imperialismo americano, que também está já num processo de decadência. O Neil seria um neoconservador, mas não a moda neocon do lobby sionista americano, né? Suas opiniões são mais controversas e diferentes. Ele escreveu vários livros. How Britain Made a Modern World, como que a Inglaterra fez o mundo moderno. The Ascent of Money, A Financial History of the World, a ascensão do dinheiro, uma história financeira do mundo. E vários outros, inclusive alguns de seus livros viraram inclusive roteiros para séries de televisão, né? O Neil é considerado um dos maiores intelectuais atuais, né? Uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, em termos intelectuais mesmo, pela revista Time, e por aí vai, né? Colaborador da Bloomberg, colunista da Newsweek, né? Foi conselheiro do candidato presidencial americano John McCain, e tem várias outras. Foi um grande crítico aí da presidência do Barack Obama. Ele defendeu o Brexit, apoia Marine Le Pen, né, candidata aí à presidência da França. Ele apoia, olha só que interessante, ó, por isso é que a gente também aproveitou aqui no nosso canal, né, uma maior aproximação dos Estados Unidos da Rússia e da China. Inclusive, aconselhou o presidente Trump, portanto, ele é um conselheiro do presidente Trump, do futuro presidente Trump, que é o que parece que vai acontecer, a cultivar bons laços com o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, bem como a cultivar relações cordiais com o chinês Xi Jinping. Recebeu muitos prêmios, enfim, é uma grande sumidade no mundo literário, cultural e intelectual em termos mundiais. Bom, eu vou aproveitar então aqui um texto do Ferguson que eu adaptei para o canal. Vocês vão encontrar lá no blog, onde estão todos os textos que são trazidos aqui para o canal. Você também encontra na forma de áudio no podcast Luz no Fim do Túnel lá no Spotify. Então vamos em frente. Muito bem, então o Ferguson diz o seguinte, que o orçamento de defesa dos Estados Unidos já excede, neste momento, o de todos os outros membros da OTAN, o pessoal fala NATO, eu costumo falar OTAN, juntos. O que esse orçamento de defesa compra? Veja, ele é suficiente para enfrentar a coligação China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, que já está indo para uma coligação de âmbito militar, inclusive. Veja só, então vamos lá. As Forças Armadas da América, e quando se fala aqui América, eu estou me referindo aos Estados Unidos, né? Elas já não são tão modernas. Faltam certos equipamentos. O financiamento gigantesco, né, suprido aí pelo contribuinte norte-americano, estadunidense, já não supre adequadamente suas mais de 800 bases, ao que se diz, espalhadas pelo mundo. E a sua imensa marinha, que ainda é considerada, e a da China já está equiparada à marinha norte-americana, né? Há uma penumbra se formando no horizonte e já está se tornando um nevoeiro. Os adversários dos Estados Unidos já perceberam isso daí, né? O governo federal dos Estados Unidos gasta mais no serviço da dívida pública e externa do que ele gasta em defesa.
lembrando que o seu gasto em defesa já é uma coisa extravagante, enorme. Como você viu, é mais do que todos os outros países da OTAN somados. A parcela do PIB, aí, do Produto Interno Bruto norte-americano, destinado ao pagamento de juros da dívida federal, vai crescendo. E o custo crescente da dívida reduz os gastos com a defesa, ou então torna a defesa inoperante em função dessa dívida. É um problema isso, né? Quando os Estados Unidos tendem a enxergar cada vez mais ameaças no mundo, né, à sua volta, né? Por exemplo, ele enxerga uma ameaça aí no eixo liderado pela China. Parece que os Estados Unidos também nunca resistem à sua tentação, dada a sua natureza excepcionalista, né, de destino manifesto e de povo escolhido, né, de dobrar as suas apostas, que tende a criar uma bola de neve no meio de um nevoeiro. Então, o Ferguson, e aqui a gente já entra na ideia que ele planta ali nos seus textos, né, ele vê muitas semelhanças políticas, sociais, culturais nos Estados Unidos de hoje com a velha União Soviética, com a velha União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde uma liderança idosa, vamos dizer assim, gerontocrática, né, foi uma das marcas da liderança soviética tardia, sobretudo no pós-Stalin, né? Personificada, pense, por exemplo, na senilidade de Leonid Brezhnev, Yuri Andropov, Konstantin Chernenko, que eram pessoas já de uma certa idade. Você lembrou de algum norte-americano atual? Veja, segundo os atuais padrões americanos, os últimos líderes soviéticos, eles nem eram tão velhos. Veja, o Brezhnev tinha 75 anos quando morreu. Ele morreu em 1982. Ele já tinha sofrido um derrame 7 anos antes de morrer. Quer dizer, ele já presidia a União Soviética tendo sofrido um derrame. O Andropov, que lhe sucedeu, ele tinha 68 anos quando sucedeu o Brezhnev, e ele logo teve insuficiência renal logo depois que ele assumiu o cargo. É um cargo de grandes pressões, de grandes desafios, né? O Chernenko, ele tinha 72 anos quando chegou ao poder. Ele já era praticamente um inválido. Sofria de enfisema, insuficiência cardíaca, bronquite, pleurisia e pneumonia. Dá para viver assim? Não havia muita medicina avançada na União Soviética de então, né? Veja agora os americanos atuais. Veja os presidentes. Os presidentes americanos, eles gozam dos serviços dos melhores médicos dos Estados Unidos, da melhor tecnologia hospitalar dos Estados Unidos, que está entre as melhores do mundo. Não é pouco isso, esse avanço medicinal tecnológico do qual eles dispõem, né? Então, eles podem ser mais velhos, né, e até mais saudáveis do que os russos de antanho, os soviéticos, melhor dizendo, de antanho. No entanto, veja o Joe Biden, 81 anos, atual presidente. Não, nem é preciso dizer das condições psíquicas, psiquiátricas do Joe Biden. O Donald Trump tem 78 anos. Dificilmente alguém vai dizer que são homens no auge de sua vitalidade juvenil. Não é o caso, né? Veja, o Joe Biden, ele não consegue distinguir entre seus 2 secretários de gabinete hispânicos, o Alejandro Mayorkas e o Xavier Becerra. Ele não sabe quem é quem. O Trump parece um touro de forte. No entanto, o próprio Trump confundiu o Nick Haley e a Nancy Pelosi outro dia aí. Confundiu um com o outro, né? É difícil lembrar de tudo ao mesmo tempo, né? Voltando aí aos soviéticos, veja, uma característica notável da vida soviética tardia, e aí já entra na relação do líder com a população, foi um total cinismo, né? Um cinismo público maquiavélico em relação a quase todas as instituições soviéticas, né? Veja aí, no cair na real, quando é que eles caíram na real? Foi desencadeado pela política aí da glasnost do ocidentalizado Gorbachev. Os cidadãos soviéticos expressaram o seu descontentamento num determinado momento no governo do Gorbachev. Ele pediu que os cidadãos escrevessem, mandassem cartas para o Kremlin. Eles podiam dizer o que eles pensavam. Eles não iam ser perseguidos de modo algum, né? De repente, a imprensa era livre, na época da glasnost, né? Veja só, parte do que eles escreveram nessas cartas, que hoje são cobiçadas aí pelos historiadores para estudar a mentalidade soviética
na época da queda da União Soviética, parte do que eles escreveram era específico do contexto soviético. Sobretudo as revelações sobre as realidades da história soviética, muitos ressentimentos, especialmente com os crimes da era Stalin, né? Os expurgos do Stalin, que aliás prejudicou um tanto, inclusive, as Forças Armadas, né? E o próprio Serviço de Inteligência, né? Veja que foi depois do Stalin, né, que a União Soviética ainda teve um sobrefôlego e depois veio a queda, né? É só reler as queixas dos russos sobre as suas vidas na década de 1980. Veja, é muito parecido com o que o norte-americano de hoje fala sobre sua própria vida. Então vejam só, numa carta ao Komsomolskaya Pravda, de 1990, por exemplo, um leitor russo, né, que escreveu uma carta, ele criticou a horrível e trágica perda da moralidade dentro das fronteiras da União Soviética. Ele mencionou os graves sintomas de debilidade dele, de desânimo moral, de apatia, de hipocrisia, de cinismo, de total servilismo, né? E aquele clima de delação, de um querendo delatar o outro para ganhar alguns pontinhos com o governo, né? O país, escreveu ele, estava sufocando num miasma de mentiras públicas e demagogias descaradas e incessantes. Veja, em julho de 1988, 44% das pessoas entrevistadas pela Moskovsky Novosti, que foi feita a pesquisa, né, sentiam que a sua sociedade era uma sociedade injusta. Agora veja, basta olhar para as pesquisas mais recentes da Gallup, né, que faz o Ibope, lá, a Gallup, né, sobre a opinião americana, e encontrar uma desilusão um tanto quanto parecida, pitorescamente parecida. A percentagem do público que confia no Supremo Tribunal, nos bancos, nas escolas públicas, na presidência da República, nas grandes empresas tecnológicas, no trabalho que elas desempenham no dia a dia. Veja, apenas 25% do público ainda tem confiança e esperança no sistema. 75% das pessoas são muito pessimistas hoje nos Estados Unidos. Veja, para os jornais, o sistema de justiça criminal, os noticiários televisivos, as grandes empresas, o Congresso, está abaixo de 20%. Né? Para o Congresso, 8%, só 8% dos americanos confiam no Congresso Nacional. A confiança média nas principais instituições é a metade do que era em 1980. Ou seja, em 1980 se confiava o dobro do que se confia hoje. Sabe? E confiança é uma coisa muito importante. Confiança, esperança, ânimo, né? Os jovens americanos estão tendo muitos problemas de saúde mental hoje. Alguns dizem que é por causa das redes sociais, dos jogos de internet, de uma vida um pouco alienada com relação à própria realidade. Os americanos mais velhos, segundo essa pesquisa, estão sucumbindo por puro desespero. O que é o desespero? Falta de esperança, né? Inclusive, existe uma causa mortes aí que se coloca a um aumento de mortes por desespero entre os americanos brancos de meia idade. A pessoa perde a vontade de fazer qualquer coisa, né? Pesquisas mais recentes mostram que os afro-americanos morrem tanto quanto os seus contemporâneos brancos, quando se trata de mortes, veja bem, por overdose. Então ela atinge tanto o branco como o afro-americano e também o latino. Em 2022, mais americanos morreram de overdose de fentanil, eu já mencionei isso em vários vídeos, do que em 3 grandes guerras. Veja, mais americanos morreram de overdose de fentanil do que nas guerras do Vietnã, do Iraque e do Afeganistão somadas, em 2022. Dados recentes sobre a mortalidade americana são chocantes. A esperança de vida diminui nesta última década. As principais explicações para este fenômeno, de acordo com as escolas de medicina dos Estados Unidos, são o aumento das mortes devido à overdose de drogas, o abuso de álcool e o suicídio. Muitas doenças se associam à obesidade, que é um dos problemas sérios que existe lá nos Estados Unidos. Veja, para ser mais preciso, entre 1990 e 2017, portanto 27 anos, as drogas e o álcool foram responsáveis por mais de 1.300.000 mortes entre a população em idade ativa, quer dizer, entre a população dos 25 aos 64 anos.
O suicídio foi responsável neste período aí por 569.099 mortes de americanos em idade produtiva. Causas metabólicas e cardíacas como hipertensão, diabetes e doenças coronárias também aumentaram junto com o problema geral da obesidade. Então, essa inversão aí da expectativa de vida do norte-americano, que está caindo, portanto, nos últimos anos, não está piorando em outros países desenvolvidos do G7. Veja, é um problema mais específico dos Estados Unidos. Pensa, por exemplo, a Europa Ocidental, que ainda é uma região assim privilegiada do mundo, né? O Reino Unido, onde o padrão de vida ainda é muito alto, e a Austrália, que também tem um padrão de vida elevado, que são países desenvolvidos. Eles lutam lá para fornecer assistência comunitária, como se diz, welfare state, bem-estar social, em todas as fases da vida. Veja, protegendo indivíduos e famílias de um desespero, vamos dizer, de uma falta total de recursos, né? Nos Estados Unidos, no entanto, sintomas de desespero são definidos assim, é um distúrbio ou uma desregulação dentro do indivíduo. É um problema particular do próprio indivíduo. Ou seja, o indivíduo que perdeu a vontade de viver, né, ou que caiu numa depressão, o problema dele é um problema dele, que o indivíduo causou a si mesmo, né? E dá-lhe medicamentos para ansiedade, depressão, raiva, psicose, obesidade, novos medicamentos para tratar viciados. É obeso, tome Ozempic, né? E assim, não é função do Estado fornecer assistência comunitária ao indivíduo que está nessa situação, né? E você sabe, os serviços médicos nos Estados Unidos estão entre os mais caros do mundo, né? E as pessoas não têm planos de saúde como se tem, por exemplo, aqui no Brasil, né? Você não tem um serviço público de saúde como nós temos aqui no Brasil. Apesar da precariedade dos nossos sistemas, existe algum sistema. Nos Estados Unidos não, você tem que pagar, você tem que vender sua casa, você tem que vender seu carro elétrico, né, para você poder pagar o seu tratamento, né? Bom, aí o Ferguson é quem diz, veja, é impressionante, veja, é uma autodestruição em massa dos americanos, morte pelo desespero. O que é o desespero? Desespero é falta de esperança. Onde já se viu isso? Lá no final da União Soviética. E na Rússia também pós-soviética. Eu também já falei isso em vários vídeos meus. Assim, qual que era a situação do russo no final da década de 90 e na primeira década do século 21. A terrível última década do século 20. E os primeiros anos aí do século 21 foram anos terríveis na Rússia. Já falei isso também nos vídeos, se eu não me engano, no vídeo de ontem e de anteontem eu falei sobre isso. Veja, a esperança de vida masculina, ela começou a melhorar nos países ocidentais no final do século XX. Na União Soviética começou a piorar desde 1965, né? No período pós-stalinista, do período dos presidentes idosos e tudo mais. Ela vai se recuperar um pouco aí em meados da década de 80 na União Soviética, e depois vai cair do penhasco no início da década de 90. E depois só vai melhorar na era Putin, né? Quando eles vão dar a volta por cima. A taxa de mortalidade, para se ter uma ideia, entre homens russos com idades compreendidas entre os 35 e os 44 anos, triplicou, veja, entre 1989 e 1994. Uma taxa de mortalidade triplicou. Veja, a explicação aí para isso daí, ela é tão clara quanto uma boa vodka Stolichnaya, hein? Uma das melhores, né? Em julho de 1994, dois estudiosos russos, o Alexander Nemtsov e o Vladimir Shkolnikov, publicaram um artigo no jornal Izvestia, né, com o memorável título Viver ou Beber? Nemtsov e Shkolnikov demonstraram uma relação perfeita entre essas duas coisas, né? A continuação dessa relação poderia ser viver ou fumar, já que o câncer de pulmão era uma grande razão também pela qual os homens soviéticos morriam tão jovens. Uma cultura aí de consumo excessivo de álcool e de tabaco foi facilitada, então, pelos preços baixíssimos dos cigarros na época da União Soviética. E depois os preços baixíssimos do álcool após o colapso do comunismo. Veja, isso não é por acaso, né? É uma forma de levar o alívio a uma população em estado de desespero, né? De desesperança.
Uma análise de 25 mil autópsias realizadas na Sibéria entre 1990 e 2004 mostrou que 21% das mortes de homens adultos devido a doenças cardiovasculares envolveram altos níveis de etanol, quer dizer, de álcool, no sangue. O tabagismo exagerado foi causa de 26% de todas as mortes masculinas na Rússia em 2001. Os suicídios entre homens de 50 a 54 anos atingiram 140 por 100 mil habitantes em 1994, quer dizer, uma taxa extravagante. A autodestruição do Homo soviéticos foi terrível. Ele passou por isso. No entanto, a autodestruição do Homo americanos se lhe aproxima perigosamente. É claro que se você comparar os dois sistemas de saúde, parecem superficialmente muito diferentes, né? O sistema soviético tinha muito menos recursos. Vamos ver, olha, no centro do desastre da saúde americana em curso, pelo contrário, existe um enorme defasamento entre a despesa, que não tem rival em relação ao PIB, internacionalmente não tem rival, né? E os resultados, né? Que são terríveis, os resultados da saúde nos Estados Unidos. Veja, mas tal como no sistema soviético, o sistema de saúde dos Estados Unidos, ele evoluiu de um modo que um conjunto de interesses financeiros, veja bem, sobrepujou o próprio interesse com a saúde humana. Hoje o interesse financeiro é mais importante do que a saúde, né? O lucro é mais importante do que a saúde. Uma burocracia inchada e disfuncional, brilhantemente parodiada aí na série South Park, num episódio recente, inclusive, é ótima para a nomenclatura, para o establishment, para o deep state, para a elite endinheirada, e é péssima para o cidadão comum, sobretudo para a classe média. É péssima para a prole, faz mal para a saúde, né? Entretanto, vejam, o redneck também não se salva. O homem do meio oeste aí americano, vamos dizer, o americano que é a cara dos Estados Unidos aí. Tal como no final da União Soviética, os caipiras aí do meio oeste, a classe trabalhadora das regiões industriais e também uma boa fatia da classe média das grandes cidades bebem e também se drogam. Enquanto que a elite política e cultural se dobrou aí uma ideologia cada vez mais bizarra, que ninguém mais entende, né, e que ele repete, que é o wokismo, é o progressismo, enfim, essa política aí que está se esgotando, né? Já vou falar disso daí. Na União Soviética, as grandes mentiras eram que o partido e o Estado existiam para servir aos interesses dos trabalhadores, dos camponeses, do Homo soviéticos e tal. E que os Estados Unidos e os seus aliados eram imperialistas irremediáveis, né? Na União Soviética se pregava isso, que os Estados Unidos eles não eram diferentes dos nazistas, né? Que eles eram pouco melhores do que os nazistas tinham sido na Grande Guerra Patriótica, quando eles venceram os exércitos de Adolf Hitler. A verdade foi que a nomenclatura, ou seja, os membros da elite do partido, formou uma classe com seus próprios privilégios, né? Muitas vezes privilégios hereditários, relegando aos trabalhadores e aos camponeses à pobreza ou à servidão. Então, o Stalin ele falhou totalmente, na época dele, em prever a invasão nazista na União Soviética. Veja, ele tornou-se o mais brutal imperialista, por seu próprio direito. E daí veio aquele mundo de falsidade, né? Ele não conseguiu prever a invasão soviética, pereceram 25% da população masculina da União Soviética, que foi um grande golpe, e depois teve toda aquela expurgo, aquela subversão, aquela hipocrisia total, né? As falsidades aí equivalentes na América Soviética tardia, que é um termo aí do Ferguson, a América Soviética da América, né? São que as instituições aí hoje, ainda muito controladas pelo Partido Democrata, né? Que instituições? A burocracia federal, as universidades, as principais fundações, a maioria das grandes corporações, eles estão muito dedicados aí a promover minorias raciais, minorias sexuais, que até então eram pouco expressivas nos Estados Unidos.
né, e que os principais objetivos da política externa dos Estados Unidos, quais são? Combater as alterações climáticas, ou como diz o Jacob Sullivan, ajudar outros países a se defenderem, sem a necessidade de nós, os norte-americanos, enviar tropas dos Estados Unidos para a guerra. Ou seja, fazer guerras proxy, guerras por procuração, como eles fazem lá na faixa de Gaza, principalmente na Ucrânia, né? Mas em vários outros conflitos, né? Hoje. Tem pelo menos 16 conflitos bélicos hoje em curso no mundo. O da Ucrânia é apenas o maior de todos e o mais importante, né? Então veja, essas políticas aí, sobretudo do Partido Democrata, para promover a diversidade, a equidade, a inclusão, não ajudam as minorias pobres. Isso não se reflete em algo tangível na realidade. E, em vez disso, os únicos beneficiários parecem ser uma horda de oficiais aí, de lobistas. Os que justamente vendem essas ideias são os que mais lucram, né? Aquilo que chama de lobby sionista, né? Vários lobbies ambientalistas, né, que fazem pressão lá em Washington, né? Estas iniciativas lobistas parecem minar os padrões educativos, mesmo nas escolas médicas de elite. Veja, hoje se encoraja nos Estados Unidos a mutilação de milhares de adolescentes em nome da cirurgia de afirmação de gênero. Sabe? Crianças trocando de sexo assim, aos milhares. Como é que é possível? Isso é uma coisa absolutamente, assim, é uma coisa extravagante, né? Quanto à atual direção da política externa dos Estados Unidos, não se trata exatamente de ajudar outros países a se defenderem, mas sim de incitar outros países a combater os nossos adversários, quem a gente acha que é nosso adversário. No entanto, as chances de vitória são cada vez mais distantes, né? Essa estratégia que é tão visível na Ucrânia faz algum sentido para os Estados Unidos, né? Quando ele começa aquela coisa de guerra global ao terror, né, no pós 11 de setembro, né? Os seus tão alardeados militares, eles já não conseguem derrotar nem os Talibã, desde após 20 anos lá no Afeganistão. Acreditar nas lisonjas americanas pode, em última análise, condenar a Ucrânia, Israel e Taiwan a seguirem o mesmo caminho que nós já vimos no Vietnã, né, no Afeganistão. E essa coisa de alterações climáticas. Veja, o mundo está agora inundado de veículos elétricos, baterias a lítio, células solares chinesas, todos produzidos em massa com subsídios estatais nas centrais elétricas, né, a carvão, né, na China, né? Os Estados Unidos resistiram bravamente à estratégia soviética na época da Guerra Fria de libertar o terceiro mundo através do marxismo, leninismo. O custo humano aqui na América Latina foi pesado na época das ditaduras, né? Para não dizer mortífero, né? Hoje, os Estados Unidos estão muito mais ocupados com as alterações climáticas, que é uma total incoerência estratégica em comparação com o inimigo de outrora, que era algo bem mais tangível, o inimigo de outrora. O fato bruto é que a China ela é responsável por 3/4 do aumento das emissões de dióxido de carbono, desde o nascimento da Greta Thunberg, ela é em 2003, né? E ela é responsável por 2/3 do aumento aí de 50% do consumo de carvão no mundo. Para se ver a extensão do abismo que separa agora a nomenclatura americana, já na última parte do vídeo, a nomenclatura americana e dos trabalhadores e camponeses soviéticos, veja, uma pesquisa recente considerou o seguinte: aqueles que têm pós-graduação, que têm renda familiar acima de $150 mil por ano, vive num CEP aí com 10 mil pessoas por quilômetro quadrado, frequentaram as escolas da Ivy League, que são as melhores escolas particulares dos Estados Unidos, da elite, a Northwestern, a Duke, Stanford, a Universidade de Chicago, né? Questionados, essa elite, se eles seriam a favor do racionamento de gás, de carne e de eletricidade para combater as alterações climáticas, 90% dos membros da elite disse que sim, eles são favoráveis, né? Só as pessoas normais aí, os contribuintes normais que não fazem parte aí da elite, só 20% são a favor de pagar mais impostos para conter as alterações climáticas. Veja, os mais ricos aí, eles estão dispostos a pagar mais para combater as alterações climáticas, né? Outro ponto, os professores devem decidir o que os alunos aprendem, e não os pais.
Veja, o pessoal da elite concorda com isso daí, os professores que vão decidir. Já o cidadão comum não concorda, eles acham que os pais têm que ser preponderantes na educação dos seus filhos. Veja, são diferenças muito grandes entre uma elite e o cidadão comum. Os Estados Unidos hoje têm muita liberdade individual. Veja, os membros da elite dizem que sim, que eles têm uma liberdade tremenda. No entanto, o cidadão comum, 90%, fala que não, que eles não têm mais liberdade como antigamente. Os membros da elite, eles dizem que as suas finanças pessoais estão ótimas, estão bem, estão cada vez melhor. O cidadão comum, 5 em cada 5, diz que as coisas estão piorando. Quer dizer, você tem um fosso hoje entre a elite e o cidadão comum. Então, assim, é uma ideologia falsa que eles estão pregando, né? E se você nega, você é chamado de negacionista. Então, veja, a maioria da população já não considera aí o patriotismo, a religião, o fato de ter mais filhos, o envolvimento com a própria comunidade como algo importante. Veja, você já imaginou você ter que lidar com um desastre, né? Por exemplo, como o de Chernobyl, como os russos tiveram? Não, mas você teve que lidar com o desastre do Covid, né? Bom, então agora vem a pergunta chata, né? Para não dizer a pergunta insuportável. E se a China, né, que caiu no maoísmo lá, aprendeu as lições da Guerra Fria e os Estados Unidos não aprenderam? Parece que o Xi Jinping ele compreendeu muito bem o que ele deve evitar, né? E que os soviéticos não compreenderam. Parece que o Xi Jinping compreendeu, e o Vladimir Putin também compreendeu, hein? Os americanos, parece que de hoje, parece que eles não compreenderam. Então, veja, uma excelente maneira de você ver a sanidade do americano é essa loucura de querer colocar em quarentena aí a ilha de Taiwan, né? Daqui a pouco eles vão mandar aí um bloqueio naval em torno da ilha. Talvez seja exatamente o que os chineses estão esperando que eles façam, hein? Veja aí a crise dos semicondutores de Taiwan. Eu já fiz 2 vídeos aí sobre essa questão, né? Então, veja, eu vou avançar aqui e já ir para o final do vídeo, né? Veja, na época da Guerra Fria, a CIA fez tudo o que foi humanamente possível para tentar conter o domínio soviético, né? No entanto, os americanos de hoje, né, tal como os soviéticos fizeram suas asneiras consigo próprios, parece que eles estão seguindo por esse caminho, por esse rumo. Talvez a Guerra Fria deixou os americanos assim tão implacáveis, tão irresponsáveis como os soviéticos, os americanos de hoje. Por exemplo, foi uma época de corrida armamentista, de corrida nuclear. Será que os americanos estão ficando tão degenerados quanto os soviéticos aí, quando da queda da União Soviética? E todas as críticas que eles fizeram à União Soviética? Ainda é possível perder a Segunda Guerra Fria. Está em curso. Bastaria que toda essa patologia econômica, demográfica, social, cultural, comunista, maoísta, coladas aí no PCC fossem reais, né? Será que toda essa loucura que eles colocaram aí no comunismo, né, é real? Será que o sonho chinês do Xi Jinping é um pesadelo? Não é o que parece. O problema não é lá. Sabe, o problema está aqui, ó, no Tio Sam, na América. Parece que a América está sob uma hipnose coletiva, lenta, inexorável, patológica. E aí o Ferguson se pergunta, ele é falando como se ele fosse um americano, né? É um anglo-americano. Nós somos os soviéticos de hoje, daquela época? Olhe a sua volta. Pessoal, o vídeo está com 34 minutos. Foi um vídeo de reflexão. Foi um texto que eu produzi, calcado aí nas ideias do Neil Ferguson. Espero que vocês apreciem os nossos conteúdos. Não esqueçam de dar um like no nosso vídeo. Torne-se seguidor do canal. Traga seguidores para o canal. Torne-se mesmo membro do canal. E ajude-nos a produzir conteúdos de geopolítica, de atualidades, de cultura geral, de artes, canal de livre expressão, livre comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente.
melhores informações vocês vão encontrar aí na descrição do vídeo. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.